Como eu não estava me sentindo bem naquela manhã, meu marido recusava me deixar sozinha e ir trabalhar. Eu disse a ele que eu não estava só. Depois que ele saiu, eu senti que estava morrendo. Então eu decidi telefonar para os meus amigos e minha mãe. Minha mãe respondeu: Bernarda, Deus vai te abençoar hoje, não tenha medo. A mesma resposta veio de um outro irmão em Cristo que eu telefonei, mas ele acrescentou: Bernarda, levante de sua cama e ore ao Senhor. Clame a Ele, e o glorifique. Então, em um esforço, eu clamei ao Senhor dizendo: Senhor, Tu és a minha força, venha e me ajude. Eu tentei levantar, mas minha força me abandonou. Minha voz não conseguia ser ouvida, mas em minha alma, eu estava clamando ao Senhor para me ajudar porque eu estava morrendo. Subitamente, meu quarto foi preenchido de uma luz da qual parecia fogo. Imediatamente meu medo desapareceu, e eu vi anjos descendo e andando no meu quarto. Eu conseguia ouvi-los claramente falando entre eles, e subitamente, um ser maravilhoso apareceu. Mais maravilhoso que os anjos. Ele estava vestido de branco com uma cinta dourada. Sobre o seu peito, estava escrito de ouro, fiel e verdadeiro. Sua face demonstrava gentileza e amor. Jesus o Cristo estava em minha frente, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Abençoado seja o teu nome. Jesus aproximou de mim, tocou minha cabeça e me disse: Eu sou Jesus que morreu por você. Veja estas marcas em minhas mãos, elas ainda estão aí por você. Eu desci do meu trono de glória para falar a você. Há muitas coisas em sua vida a ajustar. Você está preguiçosa e endurecida. Além disso, eu não quero uma cristã 25% nem 95%, mas 100%. Se você quer ir para o céu, você tem que se santificar assim como eu sou santo. Eu vim para te levar numa jornada. Eu perguntei a ele: Senhor, isto é uma jornada missionária? Ele respondeu: Não. Então ele me pegou pelas mãos e me levou, e conversou comigo com simplicidade e amor. Ele me levou até a minha janela. Ele olhou a cidade de Nova York, e eu vi tristeza em sua face. Ele chorou e disse: Minha palavra é bem pregada, mas as pessoas não escutam. O pecado desta cidade tem chegado ao meu pai. A cidade estava cheia de homossexuais, entre eles políticos. O Senhor me disse: É uma outra Sodoma, mas eu estou vivo, e os julgamentos de meu pai, em breve vão cair nesta cidade. Então eu me ajoelhei perante o Senhor enquanto clamava, e ele me disse: Não tenha medo. Quando os julgamentos caírem sobre o mundo, minha igreja não vai estar sobre a terra. Ele então me levou novamente para a minha cama, e pediu para eu telefonar a um irmão da minha congregação. Ele me deu o nome do irmão. Ele então me pediu para dizer a ele, que meu espírito sairia do meu corpo, e que eles não deveriam levar meu corpo para o hospital, ou para nenhuma cerimônia funeral. Pelo contrário, eles deveriam dizer a meu marido para confiar naquele que é a ressurreição e a vida. João 11:25. O Senhor me disse novamente: Eu que dou a vida, eu levarei seu espírito, mas você vai voltar e contar às pessoas para confiar em mim completamente. Quem acreditar em mim, jamais morrerá. João 11:26. Ele esticou suas mãos, e eu vi que um outro corpo saiu de mim. Eu estava vestida de branco e estava brilhando como o Senhor. Ele me disse: Veja. Este é o corpo que os cristãos que obedecerem a minha palavra em breve terão. Eu percebi que eu podia atravessar as paredes. O Senhor que me segurava pelas mãos disse: Veja. Quando eu virei, eu vi meu corpo sem espírito. Ele me explicou que meu corpo físico era sem valor. Não era nada mais que pó, e que na morte irá se transformar em pó novamente, como qualquer corpo físico. Ele acrescentou que o novo corpo que eu tinha, era um corpo glorioso, o qual, é espírito que ele deu ao homem. Eu pensei que ele me levaria direto ao céu, mas não foi o caso. Nós descemos através de um túnel abaixo da terra, e quando aproximamos de um certo lugar, eu pude perceber um cheiro insuportável. Eu disse: Senhor, eu não quero entrar neste lugar. Mas nós entramos. Este lugar era escuro e não tinha vida.
Eu ouvia pessoas sofrendo, chorando e gritando. Quando nós chegamos ao fim do túnel, nós sentamos sobre uma rocha e o Senhor me disse: Veja. Eu vi pessoas sofrendo. No inferno, pessoas passam seu tempo chorando, e ninguém se importa com os outros. Queridos irmãos e irmãs, eu tinha acabado de perceber que o inferno é real. Eu chorei e chorei, e quando olhei para o Senhor, Ele me disse: Guarde tudo o que você viu, e não esqueça. Eu estava olhando o inferno, e as pessoas estavam gritando: Ai! É para sempre! É para sempre! Dor e ódio para sempre e sempre. Eu virei para o Senhor e perguntei a Ele: Tem algum familiar meu neste inferno? Ele me respondeu: Eu não vou permitir que você veja um membro de sua família. Eu perguntei novamente: Senhor, tem alguém aí que eu conheço? Sim, disse o Senhor. E eu vou permitir que você o veja. Subitamente, eu vi um jovem vindo das profundezas do inferno. Era Alexander. Eu conheci este jovem numa cruzada, que eu e meu marido atendemos na República Dominicana. Durante esta cruzada, eu ouvi uma voz dizer: Levante, vá, e encontre Alexander que está passando. Diga a ele para não rejeitar esta mensagem, pois eu estou lhe dando uma última chance. Esta voz, era a voz do Senhor. Mesmo assim, eu não pude vê-lo. Eu disse a Alexander o que o Senhor me disse. Assim ele respondeu: Vocês cristãos são todos bobos. Vocês enganam pessoas dizendo que Jesus Cristo está vindo. Eu, Alexander, não acredito que isto seja verdade. Eu disse a ele: Alexander, Deus dá vida, e tira quando Ele quer. Alexander, você vai morrer em breve. Ele respondeu: Eu sou jovem demais para morrer, eu ainda tenho muitos anos para festejar nesta terra. Esta chance foi real, e verdadeiramente a última para Alexander. Querido leitor, o que você sabe sobre você mesmo? 3 semanas mais tarde, Alexander morreu enquanto estava bêbado. Seu destino foi este lugar de tormento onde eu o vi, inferno. A Bíblia deixa claro que os bêbados não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5:21. Quando olhava as pessoas no inferno, eu pude ver Alexander atacado por 2 grandes vermes. Ele estava gritando ai. Ele estava atormentado. Ele me reconheceu e me disse: Eu neguei minha última chance. Eu estou aqui hoje sofrendo. Por favor, quando você retornar à terra, vá à minha casa e diga à minha família para crer em Jesus Cristo e obedecer à sua palavra. Assim eles não virão para este lugar de tormento. Então o Senhor me mostrou milhares de pessoas que estavam sofrendo no inferno, e Ele me disse: Você vê, algumas destas pessoas me conheciam quando elas estavam na terra. Há ainda muitas pessoas que andam nas ruas sem saber para onde vão. Sabe que o caminho para o céu é muito estreito, e ficará mais estreito ainda. Haverá dificuldades na terra, assim como você vai ser purificada como ouro, mas não tenha medo. Pois eu estou à frente de você como um poderoso guerreiro. Eu perguntei a ele: Há cristãos neste inferno? Ele respondeu: Sim, você sabe por quê? Eles acreditaram em mim, mas eles não andaram de acordo com a minha palavra. Há muitos destes cristãos que só agiam bem, quando eles estavam no templo, em frente aos pastores e seus familiares. Mas eles estavam se enganando grandemente. Os olhos do meu Pai veem tudo. E Ele entende cada palavra, não importa o lugar que você esteja. Diga ao meu povo que é a hora deles viverem uma vida santa perante meu Pai, perante o diabo, e perante o mundo. Deixe o diabo sem direito de acusar meu povo, e não deixe o mundo apontar o dedo para o meu povo. Já é tempo de semearmos santidade e consagração. 1 Pedro 1, 14-16. Então nós fomos em um lugar, onde havia um lago de fogo. E quando nos aproximávamos do lago, eu percebi um cheiro muito ruim, e o Senhor me disse: O que você vê é um lago de fogo, o qual já está pronto para o diabo, o falso profeta, e o anticristo. Eu não preparei este lugar para os homens, mas todos aqueles que não crerem em mim como seu Salvador, e aqueles que não viverem de acordo com a minha palavra, irão para lá. Apocalipse 20:14.
Neste momento, eu vi Jesus chorando, e ele me disse novamente: há muitos mais destes que estão perdidos do que os que vão para o céu. Então Jesus me mostrou o número de pessoas que estavam morrendo num minuto, e ele me disse: veja. Quantos estão perdidos? Minha igreja está dormindo, apesar do fato de que ela recebeu meu poder, ela tem minha palavra e o Espírito Santo, mas ela está dormindo. Na terra, há pessoas que pregam que o inferno não existe. Vá e diga a eles que este lugar é real. Eu estava muito longe daquele lugar, mas eu pude sentir o calor. Nós deixamos o Hades, e fomos para o céu. Nós continuamos em frente e fomos para o segundo céu. Naquele céu, o Senhor me mostrou o sol, as estrelas, e ele disse: veja aquelas estrelas. Eu chamo cada uma pelo seu nome. Veja o sol, é pelo meu poder que ele brilha tanto no justo, como no ímpio. Mas haverá um dia que o sol não brilhará, e tudo será escuridão. Nós fomos adiante, e chegamos ao céu onde Deus vive. Lá, haviam casas lindas. As paredes daquelas casas eram muito altas, de puro ouro e pedras preciosas. Lá havia 12 portas de pérolas, com 12 anjos nas portas. Eu pensei que eu não poderia entrar. Mas o Senhor olhou para mim e disse: você quer entrar? Respondi: ó sim, Senhor. Eu realmente quero. Então ele disse: então entre, pois eu mesmo sou a porta. João 10, 9. Neste momento, eu passei pela preciosa porta e vi um jardim de flores magníficas. Ele perguntou: você quer ir ao jardim? Então vá, pois eu preparei isto para você e meu povo. Quando eu fui, comecei a colher algumas flores e arranjar alguns buquês. Eu estava correndo pelo jardim como uma garotinha. As flores que eu colhi tinham muitas cores com um cheiro muito bom. Depois disto, o Senhor chamou alguém. Era um anjo forte e tão lindo, que eu não consigo descrever. O Senhor me disse: veja este aqui, ele é o arcanjo Miguel, ele é quem lidera o meu exército. Olhe novamente. Eu vi um exército magnífico sobre cavalos, e o Senhor me disse: este não é um exército humano, mas do meu Pai. Este exército está à disposição dos cristãos que realmente são nascidos de novo. Não tenha medo, pois ele é mais poderoso do que qualquer exército no mundo. Então ele me mostrou um outro anjo. Ele disse: este anjo é o mensageiro dos cristãos, que obedecem à minha palavra. Eu fiquei feliz por ouvir aquilo. Jesus me disse: fique atenta. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Moisés, o Deus de Elias, sou quem fez descer fogo do céu, eu não mudei. Eu vou te mostrar a condição na qual meu povo vive nestes últimos dias que lhes restam. O Senhor me disse: seja muito prudente com as coisas que estou te mostrando. Eu vi cristãos que estavam fracos e cansados. O Senhor me fez esta pergunta: você acha que eu posso levar esta igreja no estado que se encontra? Então ele me disse: os cristãos que eu levar comigo vão estar gloriosos, triunfantes, sem máculas, sem culpas. Dentro do meu povo existem mentirosos, sem amor, meu povo está dividido. Eu te mostrei a condição que meu povo está nestes últimos dias. Agora vou te mostrar como a igreja primitiva vivia. Aqueles irmãos e irmãs estavam cheios da glória de Deus. Eles oravam e jejuavam constantemente, eles pregavam minha palavra sem medo algum. Entretanto, os cristãos atuais acham que eu mudei, eles também acham que o Espírito Santo mudou. O grande erro dos cristãos de hoje é o fato deles viverem uma vida rotineira fazendo planos humanos. Consequentemente, eles esqueceram que as mensagens são do Espírito Santo, e lá do alto. Diga aos meus servos e pastores que chegou a hora deles esquecerem estes programas rotineiros. Se eles fizerem, vocês verão o poder de Deus no meio deles. O Espírito Santo que manifestava na igreja primitiva. Ele vai fazer sinais, milagres e maravilhas em grande número, ressuscitando mortos. O Espírito Santo ainda é o mesmo, vocês é que mudaram. Cristãos, é hora de voltar ao tempo da igreja primitiva.
Depois deixei aquele lindo jardim, e fui à amável rua de ouro, e o Senhor me disse: toque. Sim, é puro ouro. Vai e diga aos meus filhos que muito em breve, eles estarão andando nestas ruas de ouro pela mão de quem dá a vida. Apocalipse 21, 10-15. Oh! Quão grande é andar naquelas ruas de ouro! Depois disso, eu vi um esplêndido trono rodeado por anjos, arcanjos e serafins. Eles estavam louvando a Deus continuamente, que estava no trono, e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus onipotente, céu e terra estão cheios com a sua glória. Amém. Chegou a hora de erguerem mãos santas perante mim, e me dar o louvor. No mesmo instante, eu vi o rio de água da vida fluindo do trono. Eu também vi a árvore da vida de cada lado, e vi o arco e o rio de cristal. Então, eu perguntei ao Senhor: quem está no trono? Ele respondeu: é meu Pai, o Senhor dos exércitos. Eu disse a ele: eu posso ver o Pai? Ainda não é a hora. O Senhor respondeu: ainda que eu não tenha visto o Pai, o que estava no trono era onipotente. Eu vi trovão e raios de luz vindo do trono e eu ouvia louvores. Jesus me disse: você está ouvindo estes louvores? Estes são os louvores daqueles que foram remidos. Eu vi 7 anjos. Cada um deles segurava uma taça de ouro, e os outros 7 anjos, cada um segurava uma trombeta. Senhor, quem são estes anjos? O Senhor respondeu: as 7 taças que os anjos seguram, estão cheias da ira de Deus. Em breve eles derramarão as taças, e quando as trombetas soarem, minha igreja, aqueles cristãos que vivem de acordo com a vontade de meu Pai, vai ser retirada. Eles não vão ficar na terra durante a grande tribulação. Antes do anticristo se manifestar, o homem do pecado, minha igreja ouvirá o som das últimas trombetas, e eles vão me encontrar nos ares. 1 Tessalonicenses 4,16. Eu estava lá, meu caro amigo, de frente para o grande trono, e não tinha noção de tempo. Um momento mais tarde, Jesus me mostrou como sua igreja, os verdadeiros crentes, serão arrebatados. Eu vi nesta visão milhares de pessoas desaparecendo. Isto aconteceu no mundo todo, e a TV e o rádio davam as notícias do desaparecimento. Os jornais com grandes letras em vermelho também traziam as notícias. O Senhor me disse: em breve as notícias acontecerão. Se os julgamentos de meu Pai ainda não vieram sobre a terra, é por causa dos cristãos fiéis, aqueles que realmente me amam. Depois disto, eu vi a aparição do homem do pecado. Ele estava dizendo aos habitantes da terra: eu estou trazendo paz e segurança, e imediatamente, pessoas esqueceram do evento do desaparecimento. Jesus me disse: veja com cuidado. Eu tive uma visão dos anjos com as 7 taças. Caro amigo, o que estava acontecendo é difícil de descrever. Eu vi os 7 anjos derramando as taças com a ira de Deus sobre a terra. As trombetas começaram a soar. Deus estava derramando seus julgamentos sobre os habitantes da terra, e países inteiros desapareciam. O Senhor me disse: veja. Todas estas pessoas faziam parte da minha igreja, alguns eram pastores. Por que eu não estava entendendo aquilo? Eu perguntei ao Senhor: por que o seu povo é tão numeroso na grande tribulação? Por que tem pastores no meio do seu povo? Eles não pregavam a sua palavra? Jesus respondeu: sim, eles têm pregado minha palavra, mas eles não estão vivendo de acordo com ela. Então o Senhor permitiu que eu visse uma outra multidão de pastores, e ele me disse: estes pastores não estão pregando a minha palavra como está escrita. Eles pensam que minha palavra não se adaptou ao seu século. Eles beneficiam aqueles que têm posições, porque estão mais interessados em coisas materiais. Vai e diga aos meus servos, que eu sou quem os chamou, e que a prata e o ouro pertencem a mim, e eu os dou de acordo com a minha grandeza e glória. Diga a eles para pregar a minha palavra como está escrita. Estes que dão uma outra interpretação à minha palavra, eles são muitos. Minha palavra é a minha palavra. E ninguém pode mudá-la. Ela deve ser pregada como está escrita. Há muitos entre eles que distorcem a minha palavra para proveito próprio.
Depois disto, nós entramos num salão na Nova Jerusalém, e o Senhor me disse: o que você vê, é o paraíso. No paraíso, eu vi os apóstolos, e perguntei ao Senhor: Senhor, onde está Abraão? Eu estava esperando ver um homem velho, mas surpreendentemente, eu vi um jovem homem com os seus 25 anos aproximadamente, e Jesus me disse: este é Abraão, o pai da fé. O Senhor chamou uma linda mulher, com uma beleza indescritível, como todos os outros que tinha visto lá. E ele me disse: esta é Maria. Vai e diga a todos que Maria não é a rainha dos céus. O rei dos céus sou eu, o rei dos reis, e o senhor dos senhores, sou eu quem diz: eu sou o caminho, a verdade, e a vida. João 14, 6-7. Vai e diga à humanidade cega que não existe purgatório, pois se existisse, eu teria te mostrado. Por outro lado, existe inferno, o lago de fogo, a preciosa Jerusalém, e o paraíso que eu te mostrei. Mas diga a eles que não existe purgatório, diga a eles que é uma mentira do diabo, não existe purgatório. Então o Senhor me levou para um lugar cheio de coroas. Estas são as coroas da vida. O Senhor me perguntou: o que você vê? Eu vi minha igreja local. Os crentes daquela comunidade cantando e pregando. Então eu perguntei a Jesus: por que os nomes dos crentes da minha comunidade não estão escritos no livro? E ele me disse: por causa dos seus erros na terra. Depois disso tudo, o Senhor permitiu que eu voltasse à terra. Agora eu vou contar sobre a minha segunda jornada. Um dia, estávamos num encontro de oração. Éramos em número de 20. Como de costume, começamos a orar e adorar ao Senhor. Subitamente sentimos a presença de Deus. Era tão poderosa que parecia que estávamos no dia de Pentecostes. Eu me lembro que a mãe do meu marido, que é avançada de idade e muito devota no trabalho ao Senhor, veio até mim e disse: Bernarda, vamos diminuir o som do louvor, pois estamos fazendo muito barulho. Ela estava certa, porque o louvor estava como um som de uma cachoeira. Assim que fui pedir aos irmãos para diminuir o som, eu ouvi o Senhor me dizendo: não diga nada. No mundo, quando as pessoas estão fazendo barulho, ninguém se importa. Porque então você deveria parar um louvor. Então nós continuamos a louvar e adorar o Senhor, e eu senti que algo grande tomaria aquele lugar. Subitamente, eu me lembrei do que o Senhor me disse na minha primeira jornada: eu voltarei a você. Subitamente, eu vi um brilho de luz fluindo em minha casa. Meus irmãos também viram a luz, e eles todos ajoelharam perante este Deus fiel e verdadeiro. Eu não sabia o que fazer, e apenas esperei. A luz se tornou mais forte, e tomou uma forma humana. Eu tive em minha frente o Senhor Jesus Cristo, que estava lindo e cheio de amor. Na terra, eu nunca tinha visto a face tão linda de um homem. Ele chegou mais perto de cada um dos irmãos. Quando eu ia dizer aos meus irmãos que o Senhor veio até mim, eu comecei a falar em línguas. 1 Coríntios 14, 39-40. O Senhor chegou mais perto de mim. Apenas me olhou, meu espírito deixou meu corpo. Eu estava no ar, e eu vi o que estava acontecendo em minha casa. Eu vi pessoas tocando a campainha da minha casa, e quando meu marido foi atender, 2 policiais estavam na porta. O policial dizia: nós ouvimos dizer que tem uma mulher aqui. Por isso nós vimos. Meu marido disse a eles que não. E que ali, nós estávamos tendo um encontro de adoração e louvor ao Senhor. O policial realmente não acreditou, mas eles não puderam entrar. Eles disseram: ok, continuem, mas não façam muito barulho. Eu estava no ar quando eu vi tudo isto. Jesus me pegou pelas mãos, e nós fomos para a República Dominicana. Quando nós chegamos à cidade, o Senhor me disse: existe 2 grandes pecados neste país, que aborrece meu pai: feitiçaria e idolatria. Eu vi as pessoas daquele país correndo atrás de encantamentos e feitiços. Depois que o Senhor me levou à Venezuela e ao México. Na Venezuela, eu estava no ar com Jesus,
mas eu via pessoas mexendo com magia, feitiçaria e bruxaria. No México, eu vi pessoas relacionando e adorando demônios. O Senhor me disse: o horror deste pecado tem chegado ao meu Pai. O primeiro sinal que vou dar será um aviso que será um terremoto no México. Se os habitantes deste país não se arrependerem e voltarem para mim. Quando eu voltei para a terra, eu fui ao México e dei a mensagem. As pessoas não escutaram, e recentemente, houve um terremoto no México. Quando nós ainda estávamos no ar, o Senhor me disse que as mãos de seu Pai tinham se estendido até os habitantes da terra. Eu vi o mar com ondas gigantes, assemelhando a um monstro. Eu vi um furacão acontecendo na terra. Eu perguntei ao Senhor: Senhor, o que vai acontecer aos cristãos quando tudo isto acontecer? Ele respondeu: vai e diga a eles, que para aqueles que forem fiéis a mim, nenhum fio de seus cabelos serão tocados. Depois disto, o Senhor me levou a um outro lugar. Eu vi lugares onde a terra estava rachada. O Senhor me disse: muitos países deixarão de existir. Então nós deixamos aquele lugar, e fomos para um outro lugar onde as águas estavam em movimento. Nós fomos pelas águas através de um túnel, e chegamos às profundezas da terra. Eu vi grandes portas. Não era a mesma que eu vi na minha primeira jornada. Sobre as portas, tinham grandes correntes. O Senhor foi para as portas, e depois ele removeu as correntes. Ele me deixou no meio do túnel. Caros irmãos e irmãs, eu vi milhares de pessoas com suas cabeças baixas, vestindo roupas rasgadas. Eles estavam acorrentados, com grandes correntes cujo barulho podia levar à surdez. Então eu disse: Senhor, o que significa isto? Ele respondeu: todos estes homens e mulheres estão a caminho para o inferno. Entre os que estão a caminho do inferno, eu vi o irmão mais velho do meu marido, Adolfo. Ele era um homem difícil. Ele costumava casar e divorciar quando queria, e ele costumava amaldiçoar a Deus. Então eu comecei a solicitar ao Senhor que me deixasse voltar à terra, e avisar Adolfo que ele estava indo para o inferno. Mas o Senhor não me respondeu. Novamente, eu vi Adolfo e sua esposa andando através do túnel. Eles estavam na beira do inferno. Eu solicitei ao Senhor novamente que me deixasse voltar à terra, e dizer às pessoas o que tinha visto. O Senhor ergueu suas mãos e disse: vá, e diga a eles que a hora está acabando. Ele disse novamente: milhares e milhares de pessoas vão para o inferno. O tempo de Adolfo está acabando. Ele vai morrer. Quando eu voltei à terra, Adolfo não quis mudar seu estilo de vida. Um dia, ele chegou repentinamente do trabalho e disse à sua esposa: eu não consigo trabalhar mais, algo está me dizendo que eu vou morrer. Sua esposa respondeu: você está dizendo isto porque você está bebendo demais. Cada um deles foram para a cama. Alguns minutos depois, ela teve uma visão. Em sua visão, ela viu ela e seu marido em um túnel, vestindo roupas, e indo para o inferno. Ela ouviu o Senhor lhe dizendo: o tempo de vocês acabou. Quando eu ainda estava no ar, o Senhor me disse: você sabe por que eu te trouxe aqui pela segunda vez? Para te mostrar que naquela primeira visita, o número de perdidos era menor que agora. Subitamente, Jesus e eu deixamos um lugar para o primeiro céu, e depois para o segundo céu. Quando chegamos ao terceiro céu, eu vi anjos postos um do lado do outro. Então eu perguntei ao Senhor: por que estes anjos estão em movimento? Jesus respondeu: é verdade que meus anjos estão em movimento aqui, mas eu vou te mostrar como a terra também está em movimento. Seja cuidadosa, porque muitos demônios invadiram a terra. O diabo está furioso com os cristãos, porque ele tem pouco tempo. O Senhor permitiu que eu visse estes demônios numa raiva terrível, e ele me disse: estes demônios que você está vendo, são demônios de adultério. Eles atacarão milhares dos meus servos, e muitos vão cair neste pecado. Você sabe por que o diabo sucessivamente está causando a queda dos meus servos? É porque meus servos não me dão toda a glória. Eles roubam minha glória e se tornam orgulhosos. No topo disto,
Suas esposas vivem numa grande desordem espiritual. Eles não edificaram suas casas com sabedoria. 1 Timóteo 2, 11 a 14. Eu vi milhares de anjos que eu não pude contar. Havia muitos deles que estavam prontos para a batalha. Então Jesus me disse: agora eu estou mandando milhares destes anjos à terra, para proteger meu povo. Nos últimos dias, a proteção será dobrada. Satã também dobrará seus ataques, mas você não deve esquecer que seu Deus é grande e onipotente. Se você se apegar a ele, nada vai te acontecer. O Senhor então me levou a um outro lugar. Lá, eu vi uma mesa rodeada de cadeiras douradas. Em cada cadeira, um nome escrito, e uma veste de linho fino também estava ajeitada. De frente de cada cadeira sobre a mesa, eu vi coroas. Então eu notei que havia uma cadeira que era bem maior que as outras. De frente destas cadeiras, havia um copo dourado. Jesus me disse para ir e ver o que estava no copo. Estava cheio de vinho, pronto para ser servido. Jesus me disse: você sabe por que o vinho está pronto para ser servido? Vá, e diga ao meu povo que eu estou à porta. Estou vindo em breve. O Senhor me deu uma veste de linho fino e uma coroa. Eu coloquei a veste e a coroa. Então o Senhor me levou a um outro lugar, onde eu vi coisas como num espelho. Ele me disse: não há nada manchado nem amassado na sua veste, não é? Ninguém vai entrar por esta porta e passar por esta mesa, se não estiver vestido assim. Alguns do meu povo na terra têm sujado suas vestes. Outros têm amassado suas vestes, e ainda outros têm colocado de lado suas vestes, e as têm esquecido. Diga ao meu povo que é hora deles lavarem suas vestes, passá-las e colocarem novamente. Os cristãos devem pedir ao Espírito Santo ajuda para preservarem as vestes em bom estado, porque o rei em breve estará celebrando o supercasamento no reino de seu pai. Eu vim de uma família divorciada, e cresci com meu pai. Minha mãe era uma mulher muito religiosa. Enquanto meu pai não acreditava em nada. Eu tenho uma irmã que está num convento católico, mas eu sei que Jesus em breve vai tirá-la de lá, e ela vai pregar a palavra comigo. Eu oro muito por ela. Quando estava pensando sobre a vida da minha mãe naquela religião mística, durante a minha primeira jornada no paraíso, eu clamei ao Senhor e disse a Ele: Senhor, minha mãe está perdida, eu tenho pregado a palavra a ela, mas ela não ouve. Mais e mais ela está dentro daquela religião pagã. O Senhor me respondeu: eu vou salvar sua mãe, mas eu vou levá-la imediatamente. Do contrário, ela vai cair no pecado, e irá para o inferno. Por esta razão, assim que ela se converter, ela morrerá um tempo depois, e virá para cá no paraíso. Quando eu voltei à terra, eu orei, clamei, gemi, lembrei ao Senhor a promessa que Ele me deu, mas eu vi que minha mãe estava mais e mais envolvida com a idolatria de sua religião. Um dia, Deus usou meu filho para converter minha mãe. Apenas 3 dias depois de sua conversão, ela morreu, glórias ao Senhor. Durante minha segunda jornada no paraíso, o Senhor me disse: veja, o que minha boca diz, minhas mãos ficaram cheias. Eu vi minha mãe naquele lindo paraíso, ela estava entre outras mulheres. Então o Senhor me levou numa área no paraíso. Lá, eu vi milhares de crianças vestidas de branco que estavam louvando e adorando ao Senhor. Jesus me disse: estas crianças são aquelas que têm sido abortadas pelos pais e médicos criminosos. Os bebês que as pessoas matam, quando elas ainda estão no útero de suas mães, e às vezes são achadas nos rios, estão aqui no céu. Caros irmãos e irmãs, ao contrário do que você pensa, para o Senhor, um feto é um ser humano na sua concepção, desde o primeiro dia de fecundação. Jesus me disse novamente: Bernarda, trabalhe para que eu seja a sua força. Esta mensagem tem que ser publicada no mundo todo. É uma mensagem para cristãos, pastores, e para todos os habitantes da terra, incluindo você. Deixe quem for santo que continue a ser santo. Neste momento, os portões do céu foram abertos. Havia uma linda escada rolante.
Jesus chamou milhares de anjos que vieram, e depois o Senhor me acompanhou até minha casa. Quando nós chegamos em casa, eu vi meu marido e os irmãos cristãos que estavam esperando que meu espírito voltasse. Eu olhei meu corpo físico que deixei na terra, e disse ao Senhor que eu não queria mais aquele corpo. O Senhor me disse: você não pode voltar ao céu comigo ainda. Você tem que contar às pessoas primeiro o que você viu, e pedi-las para se prepararem. Com uma voz poderosa, ele me disse: entre, e receba a vida. Eu sou a ressurreição e a vida, aquele que acreditar em mim, mesmo que morra, ele viverá. João 11, 25 a 26.